Olá, seja bem-vindo ao plantão de notícias do Arquivo Militar. Hoje vamos apresentar imagens que mostram como teria sido executado um ataque a uma das instalações, classificado dessa forma pelos Estados Unidos, especificamente pelo presidente Donald Trump, que seria uma base utilizada para operações de narcotráfico vindas da Venezuela. As imagens evidenciam precisamente como a detonação foi capturada e como ocorreu durante a madrugada de 24 de dezembro, quando todos já haviam terminado suas celebrações de Natal. Essa explosão foi registrada e muitos estão relacionando isso com as afirmações que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez em um programa de podcast, onde Trump declara que foi executado um ataque a uma das instalações de tráfico de drogas na Venezuela. Para diversos especialistas, se confirmado, além disso, por funcionários e representantes da Casa Branca, isso se tornaria, atenção, o primeiro ataque aéreo que os Estados Unidos realizariam em solo venezuelano. Por que essa informação ainda é tratada de forma condicional? Porque apesar de Donald Trump ter sido quem anunciou que esse ataque já havia sido executado dentro de uma das bases que serviriam para lidar com a questão dos entorpecentes, ele também revela isso e o New York Times informa que funcionários também da Casa Branca indicaram que esse ataque realmente teria acontecido. Entretanto, a única explosão ou o que foi detectado na Venezuela ocorreu na empresa Primasol e eles, em um comunicado que vamos apresentar mais adiante, descartam completamente qualquer conexão. Antes, vamos ouvir exatamente como uma testemunha, no momento em que essa detonação foi registrada, relata o que aconteceu. Abre aspas, o que realmente ocorreu, Francisco, isso é bem próximo da NASA. Ponto de referência principal, NASA. O semáforo da Rua 3 ou o Gaiteiro. Nós fomos até os bombeiros de São Francisco, mas os bombeiros de São Francisco já tinham ido para lá. Mas quem pode apagar mesmo são os bombeiros de Maracaibo. As pessoas estão se afastando porque está pegando fogo. Fecha aspas. Esse é o relato sobre o incêndio que aconteceu no estado de Zulia, em Maracaibo, em uma das instalações precisamente da empresa Primasol, onde eles já descartaram. Em breve vamos ler o comunicado, mas antes queremos ouvir também o que disse Donald Trump. Ele disse isso 2 dias antes desse incêndio ser registrado, e muitos estão relacionando diretamente com essa explosão que aconteceu. Porque o que Donald Trump diz nessa entrevista telefônica para um podcast é que aplicaram um duro golpe no narcotráfico, uma sede de onde funcionaria toda a operação do narcotráfico, pois seria coordenada nessa sede, de acordo com o informado, a saída de embarcações com drogas. Vamos ouvir o que diz o presidente dos Estados Unidos. Abre aspas. E o que está acontecendo é que eles estão tendo dificuldades em relação ao emprego. Eles não conseguem contratar ninguém. E acabamos de conversar sobre isso. Não sei se você leu ou ouviu. Eles têm uma grande fábrica ou uma grande instalação de onde vêm os navios. Há 2 noites nós destruímos isso. Então demos um golpe muito duro neles. Mas 2 noites atrás nós completamente destruímos. E assim destruímos com muita e avassaladora força. No entanto, as drogas estão caindo drasticamente em mais de 97%. Você pode acreditar nisso? Fecha aspas. Neste prédio da empresa Primasol, que além de ser uma empresa de produtos químicos, começaram a indicar que esse teria sido então o ataque realizado pelos Estados Unidos e que por isso ocorreu um incêndio neste prédio da empresa. Evidentemente, a empresa respondeu, emitiu um comunicado que já temos para compartilhar também com vocês. Nesse comunicado, o que a empresa faz é se dirigir a seus clientes, a seus parceiros comerciais, à comunidade em geral. Desde a Primasol, informamos que na madrugada de 24 de dezembro foi registrado um incidente em uma de nossas instalações. Eles classificam como um incidente. A situação foi atendida imediatamente por nossa equipe e pelo Corpo de Bombeiros, ativando os protocolos de segurança estabelecidos. O evento foi controlado de forma oportuna, sem que houvesse consequências ou afetações pessoais. Atualmente, estão sendo realizadas tarefas de limpeza e avaliação em coordenação com as autoridades competentes. E depois, eles destacam, porque o que vocês veem em vermelho é o que eles ressaltam de todo esse comunicado.
Rejeitamos categoricamente as versões que circulam nas redes sociais e que buscam afetar o prestígio de nosso fundador e da organização. Esclarecemos com responsabilidade que tais afirmações não têm qualquer relação com o incidente ocorrido e não correspondem a informações oficiais nem verificadas, é o que afirmam. Com mais de 14 anos de trajetória no país, na Primasol, reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento industrial. Mas é neste terceiro parágrafo que eles descartam qualquer relação com o que foi declarado por Donald Trump. O outro ponto analisado do comunicado é que não informam o que realmente aconteceu, se foi um curto-circuito ou como esse incêndio foi gerado, essas chamas, essas imagens que compartilhamos com vocês, o que de fato ocorreu. Porque depois que Donald Trump disse que foi atacada uma planta do narcotráfico que era usada para a saída de barcos, que se trata de um edifício, imediatamente todos disseram: "Ah, é a explosão que foi ouvida em Maracaibo, no estado de Zulia, e esse edifício pertence à Primasol." Eles descartam que tenha alguma relação, mas não dizem o que realmente aconteceu para, dessa forma, acabar com os comentários que vêm sendo gerados a partir da declaração que Donald Trump deu nessa entrevista de podcast e também a partir do que está sendo reproduzido agora, que é a informação que, por exemplo, o The New York Times divulgou, onde aponta que funcionários da Casa Branca também indicaram que foi registrada precisamente uma intervenção em uma das bases do narcotráfico na Venezuela, e que para muitos, se a Casa Branca chegar, por exemplo, hoje a confirmar essa informação que foi divulgada, isso se tornaria o primeiro ataque em território venezuelano contra o narcotráfico realizado pelos Estados Unidos. É importante informar também que foi reportado que nas últimas horas, na base dos Estados Unidos localizada em Porto Rico, também chegaram mais tropas. O que se sabe é que neste caso são aviões de assalto territorial e que esse tipo de aeronave é utilizado para infiltrações e extrações imediatas. O que vem sendo reportado é que aumentou o número dessas tropas que são especialistas, além disso, porque possuem grande alcance e velocidade. O que aconteceu enquanto tudo isso está ocorrendo em meio à conjuntura das festas de Natal? Porque essa explosão ou esse incêndio na Venezuela foi reportado no dia 24 de dezembro, às 2 da madrugada. O que acontece é que Nicolás Maduro continuou fazendo declarações. O que ele disse agora? O que disse ou o que manifestou o ditador venezuelano? Ele falou sobre Jesus Cristo e disse que Jesus Cristo jamais aprovaria as ameaças militares das quais a Venezuela vem sendo vítima. Vamos ouvir. Abre aspas. Esse homem Jesus Cristo, o amado Filho de Deus, que veio ao mundo para nos falar sobre a verdadeira libertação do ser humano. O Jesus libertador da opressão e da injustiça, o Jesus redentor dos povos. O Jesus que jamais aprovaria uma guerra para roubar as riquezas de um povo. Eu sempre digo aos meus irmãos cristãos e católicos, vocês conseguem imaginar nosso Senhor Jesus Cristo se ele estivesse fisicamente aqui conosco? Ele aprovaria bombardeios, o assassinato de crianças em Gaza? Aprovaria ameaças militares contra um povo cristão como o venezuelano? Aprovaria o uso da força ou a ameaça do uso da força? Isso é o mais contrário a Cristo. Fecha aspas. Bem, dessa forma começamos a análise. E vamos imediatamente à análise dos especialistas. Estamos com Luiz Nunes, cientista político, que vai nos falar precisamente sobre como está se desenvolvendo esta tensão nas últimas horas entre Venezuela e Estados Unidos. Bem-vindo! Obrigado por estar conosco. E primeiro, as informações que você tem a respeito do que vem acontecendo entre esse edifício que acabou incendiado e o que declarou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que já realizaram um ataque a uma planta do narcotráfico na Venezuela. Abre aspas. Muito obrigado. Agradeço de verdade pelo convite e boas festas a todos. Olha, pelo que eu entendi, de fato esse incêndio, como tantos outros que já aconteceram em empresas elétricas na Venezuela e em campos petrolíferos, mas desta vez parece que não corresponde à verdade. Pessoas muito próximas a mim, que moram perto da empresa, em frente, dizem que o que se soube é que os bombeiros chegaram porque foi um curto-circuito ou superaquecimento de cabos ou algo do tipo. Fecha aspas.
Abre aspas. Talvez o presidente Trump hoje à tarde, em algumas horas, quando for dar uma coletiva de imprensa junto com o primeiro-ministro de Israel, algum jornalista peça esclarecimento. Mas os Estados Unidos, pela voz de seu secretário de Defesa, por seu chanceler ou secretário de Estado e pelo próprio Donald Trump, disseram que, de fato, durante esses dias, não sei se antes ou depois do fim do ano, começam os ataques por terra. A Venezuela tem um território extenso, seja na parte dos llanos ou de superfície plana, seja nas alturas dos Andes ou na costa. Mas estamos esperando que qualquer uma dessas áreas seja afetada. Disseram que a maioria das fábricas de drogas que a Venezuela controla está na região dos llanos, na fronteira com a Colômbia. Fecha aspas. E aqui estaria se referindo então Donald Trump com essa resposta que dá nesse programa de podcast do empresário, onde aponta que já foi atacada uma planta do narcotráfico e coincide, não é? Por isso estavam procurando onde foi registrado o incêndio. E coincide com o que foi registrado em Maracaibo, porque ele dá a declaração no dia 26 e diz: não, 2 dias antes, tendo como data o dia 24. Abre aspas. Concordo com você. É uma informação estranha, mais do que estranha, um pouco perdida. Talvez as pessoas que o assessoram não tenham explicado direito qual seria o primeiro ataque que fariam por terra. Mas insisto no que te digo. As pessoas que moram em frente a essa fábrica, que aliás fica em uma zona residencial, dizem que não, que de fato não houve um bombardeio, mas simplesmente que começou a pegar fogo e os bombeiros chegaram, por sinal, da maior companhia que Maracaibo tem, onde morei por muitos anos, que é a Companhia de São Francisco. Mas não há informação oficial. Como você sabe, na Venezuela todos os meios de comunicação trabalham com muito sigilo. Fecha aspas. É verdade. Abre aspas. Na verdade, sou eu quem informa a minha família, que vive na Venezuela, sobre muitas das coisas que acontecem lá, porque simplesmente não há notícias. Fecha aspas. A única forma de se informar, e agradecemos por isso, é que muitos estão recorrendo também às plataformas de notícias que vêm sendo transmitidas por esse tipo de meio, esse tipo de plataforma. Agora, o que vem acontecendo também, não só em relação à informação ou à resposta, a resposta que Donald Trump dá é que são anunciados e, como você comentou no início, esses ataques que começariam por terra, e temos o relato de que também estão aumentando as tropas na base de Porto Rico. Já estaríamos então falando dos últimos dias de Nicolás Maduro? Abre aspas. Eu, sim, acredito que sim. Minhas fontes em San Juan, Porto Rico, me informaram que o gasto diário para manter essas tropas, esses aviões e esses navios já subiu para $100 milhões. É um número impressionante. Não consigo acreditar que um governante que se digna a gastar $100 milhões por dia vá recuar. O que é? Dizem também que Maduro sabe que não lhe resta muito tempo, de acordo com a sua pergunta, e que está de fato procurando maneiras de escapar. Ele está pedindo anistia para si e para sua família. Ele não pensa em mais ninguém? Nas últimas horas, foi dito que talvez seja a Espanha. Não creio que a Espanha seja um bom destino para ele, pois a oposição espanhola vem ganhando terreno nas últimas eleições regionais. E eu acho que o tempo de Pedro Sánchez está se esgotando. Eu acredito mais que ele vai optar por Belarus, Turquia ou algum país satélite alinhado com sua ideologia política. Fecha aspas. Até o momento, com o avanço da pressão por parte dos Estados Unidos, falávamos em outra entrevista também sobre o bloqueio aos navios petroleiros. Você ainda vê possível que acabem negociando sua saída? Abre aspas. Donald Trump é um homem de negócios e sempre gosta de negociar. Eu acho que Maduro está desesperado com esse desfecho, porque além disso ele quase não dorme e tenta fazer jantares de Natal, festas com chocolate para parecer que está tudo normal quando ele sabe que está em seus últimos dias. Presumo que o presidente Trump vai tentar negociar até o último momento, mas sabemos que Trump é um homem de caráter. Se um dia ele acordar, digamos assim, de mau humor, não terá nenhum problema em usar a força militar que tem em Porto Rico e nos arredores da costa venezuelana. Fecha aspas.
Mais adiante, vamos apresentar aqui um relatório, além disso, que foi divulgado pela CEPAL, onde aponta a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, de acordo com as projeções de crescimento para o final do ano de 2025, uma liderança no crescimento econômico da região que pertence à Venezuela. Informação que surpreendeu a muitos. Como o senhor analisa essa informação? Abre aspas. Acho que estão falando de números macro, porque na realidade as pessoas estão sofrendo com a escassez de alimentos e uma pobreza crescente. Assim, isso pode ser acrescentado aos números macroeconômicos que um país possui. Mas como você bem disse há pouco, agora a questão do bloqueio petrolífero vai influenciar para que a cada dia tenhamos uma maior escassez de dólares. Já há escassez de dólares na Venezuela. Há meses se falava muito que no supermercado, mercados, etc., tudo era feito em dólares. Mas agora as pessoas voltaram ao bolívar com uma inflação exacerbada. E eu acho que este documento da CEPAL precisa ser analisado, como te disse, em números macro, porque a população está sofrendo muito com a pobreza. Fecha aspas. Claro, sofre com a pobreza. E falamos também em outras edições sobre o impacto causado pelo fechamento à saída de navios petroleiros sancionados. Agora, com esse panorama do que está sendo falado, porque entre as informações que saíram, também está o ataque ou esse bombardeio que teria ocorrido a uma das bases de narcotráfico em território venezuelano. Embora não haja mais especificações, disse que foi feito com um drone. Como o cidadão se mantém agora que você tem contatos lá dentro? Como eles estão em relação a essa tensão que vem aumentando dia após dia? Abre aspas. Tenho que ser absolutamente sincero e direto. As pessoas estão desesperadas para que esse pesadelo de 27 anos termine. Isso envolve, segundo fontes não oficiais, entre 500 e 1.000 pessoas que são o núcleo duro do madurismo, antes chavismo. Mas além disso, todo mundo quer que esse pesadelo acabe já. Muitos dizem que não desejam invasão, não querem, digamos, frutos da guerra, nem que pessoas sejam assassinadas ou maltratadas. O que as pessoas esperam, na verdade, é uma operação cirúrgica, como aconteceu no Panamá há muitos anos, que cheguem, que retirem e eliminem esses elementos nocivos e que a vida continue para um país que já foi um dos 5 países petrolíferos mais ricos do mundo e que hoje parece um pequeno país africano. Infelizmente, é preciso dizer assim, fecha aspas. E com essa resposta que Donald Trump dá agora, que está repercutindo muito depois de ter sido dita em 26 de dezembro, o panorama se desenha assim, que isso é o único que falta agora, a questão da extração. Abre aspas. Exatamente. Nas últimas horas, você deve ter notado que o governo, eu digo usurpador, porque roubou as eleições de 28 de julho, soltou para casa quase 100 presos. Mas isso é uma espécie de cortina de fumaça, de porta giratória, porque soltam 100, mas prendem de novo 30, 40. Eles utilizam o medo, a agressão e a troca de prisioneiros como moeda de negociação. Fecha aspas. E isso é importante o que você menciona, porque se esse anúncio foi feito, acabaram liberando 99 presos, mas você nos indica que por trás dos panos continuam prendendo pessoas. Abre aspas. Exatamente. Principalmente se não conseguem prender a pessoa porque não a encontram, eles se vingam contra a família dela. Quando falo de família, estou falando tanto de crianças e adolescentes quanto de pessoas idosas. É um sistema que foi muito usado no regime nazista e, lamentavelmente, o governo usurpador utiliza técnicas nazistas para amedrontar as pessoas e mantê-las sob controle. Mas já é um caso, digamos, insuportável, um detalhe que não pode passar despercebido. Fecha aspas. Abre aspas. Antes de 25 de dezembro, o Ministério da Defesa liberou metade das tropas e as mandou para casa porque não tem como mantê-las. E disse que antes de 31 de dezembro, ou seja, em poucas horas, terá que mandar para casa outra parte da tropa, porque não há recursos. Justamente pelo que falávamos antes, a questão dos navios petroleiros sequestrados não permite que eles tenham caixa para manter uma ofensiva viável. Fecha aspas. Muito obrigado, Sr. Nunes, pela explicação que nos dá sobre a situação atual e as informações que foram registradas a respeito da Venezuela e dos Estados Unidos. Estávamos conversando com Luiz Nunes, um cientista político. Muito obrigado por estar aqui.
Vamos continuar aqui e ouviremos mais uma declaração de Nicolás Maduro, que insistiu mais uma vez sobre os interesses que os Estados Unidos têm na Venezuela. Vamos ouvi-lo para comentar. Abre aspas, é importante nesses dias de Natal sempre incentivar o debate público e que se saiba, é impossível que setores do poder dos Estados Unidos fabriquem uma realidade virtual e imponham à Venezuela de Bolívar um modelo de dominação colonial e escravista para roubar seus recursos naturais. Isso é impossível, porque aqui há um povo assentado no território, nas comunidades, nas universidades, nas fábricas, nos quartéis. E esse povo já demonstrou capacidade suficiente para levar nossa pátria pelo bom caminho, em bom ritmo, com boa direção. Os modelos fracassados e completamente rejeitados de Leopoldo Lopes, Júlio Borges, Guaidó e da senhora Machado jamais, absolutamente jamais tomarão esta nossa amada pátria venezuelana. Fecha aspas. Abre aspas. E a Venezuela, com sua inabalável determinação, seguirá seu próprio e soberano curso com seu plano de desenvolvimento, com sua legítima liderança e, acima de tudo, com seu valoroso povo, alcançando grandes conquistas nos anos que estão por vir. Nossa mensagem é de paz, de amor e de entendimento. E se algum dia nos Estados Unidos alguém pensar com base no respeito em conversar e superar projetos fracassados de mais de 25 anos, aqui sempre haverá um presidente que representa seu povo para estender a mão e buscar caminhos de paz, cooperação e prosperidade. Tinha que ser dito e foi dito em nome de Cristo Redentor. E assim será. Palavra empenhada para sempre. Então, sigamos nosso caminho que nos leva à redenção do nosso país. Fecha aspas. Nicolás Maduro já ficou satisfeito com o último relatório emitido pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, onde se referiram à Venezuela e apresentaram suas projeções de crescimento econômico para o final deste ano de 2025, situando a Venezuela na vanguarda do dinamismo econômico na América do Sul. Sim, tenho certeza de que todos ficaram surpresos com este relatório da CEPAL sobre a Venezuela, porque evidentemente a realidade no país é totalmente diferente, já que os venezuelanos nem sequer têm condições de se manter no dia a dia com os rendimentos que recebem. O fato é que, segundo o organismo, o país caribenho se consolida como o principal motor da recuperação regional, superando até mesmo as expectativas iniciais dos analistas internacionais. E essa foi mais uma edição do Plantão de Notícias do Arquivo Militar. Continuaremos acompanhando todos os desdobramentos dessa situação entre Venezuela e Estados Unidos. Até a próxima edição!